A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5, está escrito: a caridade é sofredora, e é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece. Não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal. Todo cristão deveria ter o amor como base na sustentação do seu evangelho. O apóstolo Paulo era convicto de que somente o amor pudesse mostrar à humanidade a importância do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, temos que pegar o amor como base de sustentação da pregação na qual estamos ministrando para aquela pessoa que ainda é criatura de Cristo Jesus e não se tornou ainda amigo de Cristo Jesus. Não que devemos usar técnicas coaching, como essa nova geração de pregadores tem feito, onde eles abandonam a Bíblia Sagrada para fazer analogias materialistas, contudo devemos nos ater à palavra do Senhor Jesus Cristo, pois quando diz que a caridade é sofredora, é porque devemos sofrer sim, por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, em prol do nosso semelhante que ainda não se converteu, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando diz que a caridade é benigna, é porque quando carregamos o amor de Cristo Jesus e apresentando este amor ao nosso próximo temos que mostrar para ele a benignidade que esse amor gerou em nossas vidas. Quando dizem que a caridade não é invejosa, é no sentido de que o Senhor Jesus Cristo com o seu amor infinito para com a humanidade, foi capaz de esvaziar a si mesmo em favor de cada um de nós. Esse amor fez com que o Senhor Jesus Cristo não fosse uma pessoa que gostava de aparecer, de se gabar dos seus feitos. Sua virtude divina não deixou que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse se envaidecer de algo que o Senhor Jesus Cristo estivesse fazendo por amor, em favor de nós. E se o Senhor Jesus Cristo não se engrandeceu, quanto mais nós que somos seres insignificantes, que não somos dignos deste amor tão grande, que é o de Cristo Jesus para com todos aqueles que o confessam como seu Senhor e Salvador pessoal. Quando falamos que a caridade, o amor não se comporta é porque não queremos fazer nada que venha trazer vergonha, tristeza ou dor ao nosso semelhante, mas antes agindo com discrição somos capazes de amar uns aos outros com o mesmo amor na qual o Senhor Jesus Cristo nos ama, e esse amor na qual o Senhor Jesus Cristo nos ama é um amor sem interesse, pois quem é o ser humano para querer mostrar, para querer retribuir ao Senhor Jesus Cristo tão grande, porque seu ato de misericórdia, de amor para com cada um de nós, nem nos momentos mais difíceis, de lutas, de tristeza o Senhor Jesus Cristo se irritou ou se irrita. Porque o Senhor Jesus Cristo sabe que somos falhos, somos pecadores e dependemos 100% da sua misericórdia para nos manter de pé. Quem somos nós para pensar mal de alguém? Se outrora nós mesmos éramos a pura maldade, até termos um encontro com o Senhor Jesus Cristo e as nossas vidas começar a ser mudadas, transformadas a fim de a glória do Senhor Jesus Cristo se manifestar sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 25, versículo 13, está escrito: nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Devemos exortar uns aos outros a fim de que nenhum de nós venha a ser desordeiros, mas antes consolando o que se encontram desanimados em prosseguir o ministério na qual o Senhor Jesus Cristo lhe deu, confiou a ele para que pudesse estar fazendo. Então, mais do que receber a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, é melhor dar, é ser exemplo na vida daqueles que são fracos na fé, aqueles que têm andado em indisciplina e desordem, a sua obra, o seu comportamento diante da sociedade, diante do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que o cristão tem dificuldade é que aqueles nossos irmãos em Cristo Jesus que são fracos na fé, passam a ser de nossa responsabilidade, já que temos um grau de maturidade, de conhecimento, de convivência com o Senhor Jesus Cristo maior do que eles têm na vida deles, sendo sempre paciente e amorosa a fim de educá-los dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo para que eles possam adquirir um grau de conhecimento, de sabedoria na qual eles fiquem firmes na fé, na plena certeza de que o Senhor Jesus Cristo em breve irá buscar a sua igreja. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Números, capítulo 25, versículo 13, está escrito: e ele, e a sua semente depois dele, terão o pacto de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. Como cristão devemos ter a consciência de que o amor é a base, é a nossa sustentação para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque haverá lugares que chegaremos para anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo, iremos ser maltratados, xingados e tantos outros adjetivos na qual dará-se esse momento, mas que para nós valerá a pena por causa dessa obra do Senhor Jesus Cristo confiou a cada um de nós de estarmos fazendo até a sua volta, que é pregar o seu Evangelho.
o Evangelho de Cristo Jesus e vivendo em paz com os nossos irmãos, sempre procurando transmitir essa mesma paz para aquela pessoa que está sendo evangelizada, para que a pessoa que está sendo ministrada a palavra de Deus, para que ela possa através do Espírito Santo ter a sua vida transformada, pela sua vida mudada, de maneira que ela reconhece não somente em nós, mas em si mesmo a presença do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro Gálatas, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Gálatas 4h17. Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem, sim, eles vos excluiriam, a fim de que vós possais ter afeto por eles. O cristão deve sempre ter a consciência de que o mundo sempre estará atento às coisas que fazemos, que falamos, não com intenção de gerar o bem nas nossas vidas, mas ficarão atentos ao que fazemos, às nossas atitudes, a fim de nos condenar. Por isso, muitas das vezes, quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é automaticamente excluída de alguns ambientes, excluída até mesmo da família, dos amigos, do seu local de trabalho, para que possamos sentir carência e passamos a fazer as coisas que agradem ao mundo. Todavia temos o Espírito Santo, no qual cuida verdadeiramente de nós e nos fortalece, para que no momento de carência, no momento de angústia, de dor, não viemos a virar para trás e retornar para aquela vida, para aquele mundo no qual anteriormente fazia parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Essa consciência que precisamos ter todos os dias, que o mundo descuidar nós, não por amor, mas no sentido de que possamos fazer aquilo que lhe convém, que lhe agrada. É deste tipo de coisa que, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos correr, devendo fugir. Não pactuamos com o que este mundo tem a nos oferecer. Como o caso que vemos de pessoas que de certa forma tiveram passado vergonhoso, outrora hoje quem ensinar para nós a moralidade bíblica, dizendo que a Bíblia deve ser atualizada, que a Bíblia não pode ser vista de forma tão machista como foi escrita. O problema não é esses filhos de Satanás falar e propor uma mudança na Bíblia, a questão é quando os cristãos se deixam levar por essa ideia mudanista, para agradar ao mundo, saciar este mundo ainda que ele curte sua salvação. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, está escrito: E estas coisas, irmãos, apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo, por causa de vós, para que possais aprender em nós a não pensar a respeito de homens além do que está escrito, para que nenhum de vós seja arrogante um contra o outro. Sempre o cristão terá que abrir mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, dos seus próprios anseios, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo possa se manifestar por meio dele. Isso foi aplicado na vida dos apóstolos, isso foi aplicado sobre a vida dos discípulos, onde eles tiveram que abrir mão das suas vidas, dos seus desejos, dos seus anseios, para atender à vontade do Senhor Jesus Cristo, na qual veio a se manifestar na sua vida. Então não espere que no nosso caso seja diferente. Muitas das vezes será necessário que abrimos mãos da nossa própria vida para que o Senhor Jesus Cristo seja agraciado, seja beneficiado através do nosso testemunho. Porque as pessoas que estão no mundo só poderão aprender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de nós, através da nossa postura, da nossa conduta, do modo na qual agimos e pensamos, e lembrando que a humildade deve ser o fundamento juntamente com o amor, daquilo que pregamos, daquilo que devemos viver em Cristo Jesus, porque uma pessoa arrogante, soberba, ela não pode se dizer que é cristã, ela não tem capacidade de pregar, de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ela se acha muitas das vezes acima da palavra do Senhor Jesus Cristo, acima daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nos dar, tem para nos oferecer. Então, se estivermos agindo de maneira arrogante e soberba, temos que procurar a humildade, temos que procurar lançar fora esse espírito, que pode nos afastar da presença do Senhor Jesus Cristo, que pode coibir-nos de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Analisemos a nossa vida, analisemos a nossa postura e o que estamos fazendo, e assim voltemos para o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, está escrito: Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Porque uma coisa temos sempre que entender: se o próprio Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir a humanidade, nós como cristão não podemos de modo algum diferentes do que o nosso Senhor Jesus Cristo. É a função do cristão nesse mundo é servir a humanidade, a fim de que eles possam ser a chegar ao Senhor Jesus Cristo. Contudo, se formos soberbos e acreditar que não é função nossa de servir a este mundo, logicamente estamos desviados dos objetivos na qual fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos neste mundo como peregrinos, a fim de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja pregado, seja ministrado na vida de cada um que ainda não aceitou, não recebeu na sua vida o Evangelho de Cristo Jesus. Este deve ser o nosso objetivo, a nossa fundamentação dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o serviço de ensinar, de discipular as pessoas dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo.
A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, está escrito: Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. O cristão não está nesse mundo para atender às suas próprias necessidades, suas próprias vontades e os seus desejos, antes pelo contrário, o cristão está neste mundo para servir como emissário da palavra do Senhor Jesus Cristo, a fim de que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, seja anunciado a toda criatura, a todos aqueles que ainda não ouviram falar do poder, da graça, do amor manifestado por Deus, em Cristo Jesus em favor da humanidade. Talvez não tenhamos a consciência de que muitas pessoas pelo mundo ainda não ouviram falar do amor de Cristo Jesus, que nunca ouviu falar do Evangelho da salvação, das boas novas, sem dizer aqueles nossos irmãos que preso na religiosidade não têm vivido o propósito de Cristo Jesus na sua vida. Existem muitos que estão entre nós que, embora se dizer cristão, não têm o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, antes têm perdido a sua preciosa vida em doutrinas, em dogmas, credos religiosos que não trazem salvação, mas provoca peregrinação e perdição para a vida daqueles que seguem tais doutrinas. Daí a importância de que todo cristão, tendo conhecimento, tenha sabedoria recebida do Espírito Santo, adquirida pelo estudo bíblico, para auxiliar aqueles que precisam, que necessitam da nossa ajuda. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, está escrito: Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Se o nosso espírito não se comove numa determinada situação na qual é vista pelo Senhor Jesus Cristo como pecado, como algo abominável que nos afasta da presença do Senhor Jesus Cristo, significa que o Espírito Santo não mais está habitando sobre as nossas vidas, porque o cristão precisa de certa forma ter essa sensibilidade de entender, de interpretar determinada situação e agir de forma que as pessoas possam obter, extrair do cristão o máximo possível do amor, da tranquilidade. Contudo, se agirmos com insensíveis, que não conseguem socorrer uma vida que está se perdendo para o conceito religioso ou pela descrença na vida, na existência de Cristo Jesus, este cristão se encontra no estágio 10 vezes pior do que aquele descrente na vida. Se já ocorreu conosco um momento em que alguém preso na religiosidade, na idolatria e tantas outras coisas na qual o Senhor Jesus Cristo colocou em caminho para que pudéssemos estender a mão de ajudar aquela pessoa e fomos insensíveis. Hoje estamos tendo a oportunidade de fazer ao contrário, de buscar do Senhor Jesus Cristo a sensibilidade do Espírito Santo para que na próxima vez que ocorrer conosco esta situação tenhamos condição de ajudar e solidariedade com aquela pessoa que é muito importante para o Senhor Jesus Cristo, porque foi por causa dela que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Foi para salvar ela, para resgatar ela que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e hoje confia em cada um de nós para que assim a sua obra possa dar continuidade de forma correta como foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo.